Golpes de Estado. Vocês já ouviram falar de golpes de Estado inúmeras vezes, certo? Provavelmente perderam a conta. Mesmo na Itália, ouvimos falar frequentemente de golpe de Estado, não apenas em relação a países estrangeiros. Nós, na Itália, corremos o risco de sofrer mais de um golpe de Estado. A primeira vez que ouvimos este termo, ou o equivalente golpe, foi no início dos anos 60. Quando outro termo, o chocalhar de sabres, tornou-se o bicho-papão, o terror, justamente de um golpe. Hoje, com este vídeo, vamos direto ao coração do assunto original, ao nascimento do medo italiano, dos golpes, ao nascimento daquele barulho, o chocalhar de sabres. Hoje voltamos aos tempos do plano. Apenas este termo, ou o equivalente golpe, foi no início dos anos 60, quando o outro termo, 7 de agosto de 1964. Estamos no Quirinale, a residência do chefe de Estado, presidente da República. Respira-se um clima muito pesado. Os olhares são suspeitos, ouvem-se até gritos. Algo incomum para um ambiente onde a etiqueta, o protocolo, é o mestre. Na tarde de 7 de agosto de 1964, está programado o encontro do chefe de Estado com o presidente do Conselho e o ministro das Relações Exteriores. Mas é um encontro nada amigável. O que deveria ser apenas uma recepção formal acaba em uma discussão com um resultado desastroso. Naqueles dias no Quirinale, o presidente Antônio Segni, um homem resoluto, um homem da ala mais altranzista da democracia cristã, um homem acostumado a ser obedecido. E os funcionários do Quirinale quase pulam quando o ouvem gritar: "Omeose! Como você se atreve a se dirigir ao presidente dessa maneira?" Que silêncio! Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que assusta. Antônio Segni gritava contra Giuseppe Saraga, ministro das Relações Exteriores. Subitamente, o chefe de Estado, pálido e mudo, cai no chão, incapaz de pronunciar uma palavra. Aldo Moro, presidente do Conselho, presente na reunião, sai correndo do salão, chama o pessoal, pede ajuda, chama um médico. SEGNI. Acaba de sofrer um acidente vascular cerebral, uma doença cujos sinais já haviam sido notados, mas subestimados. Nos dias anteriores, foi visto que Segni não estava bem, mas aquele acidente vascular cerebral colocará um fim na carreira de Segni. Mas, acima de tudo, conseguirá revelar nos bastidores algo muito obscuro. 1964. Era chamado de o verão quente, muito quente, não por questões meteorológicas. É nesse período que se ouve o tilintar de Siamole, principalmente nos corredores dos ministérios e principalmente no Quirinale. Em 25 de junho de 1964, o primeiro governo Moro cai após votação contra mais fundos para escolas particulares. A partir desse momento, a situação se precipita em direção ao abismo. A democracia italiana está presa entre os interesses do palácio, forças conservadoras e a Confindústria, com ideias muito à direita. Os mesmos sinais e a nostalgia reacionária de boa parte das Forças Armadas, que no fundo têm atos oficiais, em grande parte do passado fascista. O intérprete direto dessas semanas difíceis é Spauracchio. Dentro do mundo político, é um ato oficial. Rosto duro, destacado por um bigode e o eterno monóculo no olho direito. Trata-se de um ex-partidário que já deu o que falar, talvez até demais. Um homem chamado Giovanni De Lorenzo, monarquista, filho de um oficial de artilharia, Giovanni De Lorenzo construiu seu próprio currículo militar. Primeiro na Ucrânia, após a Armir, durante a Segunda Guerra Mundial, onde foi vice-chefe do escritório de operações até o repatriamento. Depois, como partidário, membro do Comitê de Libertação Nacional, em nome do qual desempenhou um papel crucial na Roma, ocupada pelos nazistas. Após a guerra, seu passado como partidário foi definitivamente favorável na transição do Reino da Itália para a República Italiana. Em 1955, tornou-se diretor do Serviço de Informações das Forças Armadas, nomeado general de brigada. Ele termina a liderança do Serviço de Formação das Forças Armadas, que substituiu o antigo e desgastado Serviço de Informações das Forças Armadas. Para aprofundar todas as siglas e etapas dos serviços secretos italianos, você encontrará um vídeo neste canal. Alcifar.
De Lorenzo se mostra um habilidoso tecelão, um tecelão de tramas, tanto que mantém relações ao mesmo tempo com o presidente da República, Giovanni Gronchi, mas também com aqueles que serão definidos como os boiardos do Estado. Começando por Enrico Mattei, um homem que compartilhou com ele a experiência da luta partidária e que estava se tornando cada vez mais poderoso à frente do lei. Nós já cuidamos de Mattei também. Com esses fortes apoios políticos, até mesmo da esquerda, visto que De Lorenzo é apoiado diretamente pelo Partido Socialista Italiano. Pois bem, o general lança uma operação ilegal, o cadastramento em massa da sociedade italiana. Em 7 anos, seus espiões coletam dossiês sobre dossiês em que acabam todos os tipos de coisas. Homens, políticos, empresários, generais, almirantes, jornalistas, diretores, líderes sindicais, sacerdotes, professores, universitários, estudantes. Basta desempenhar um papel, mesmo que apenas suspeito, e você acaba lá dentro. E o que há lá dentro? Informações cotidianas, hábitos, manias, contatos e agendas. Talvez até algum vício ou alguma fraqueza, algo que possa ser útil para uma chantagem. O pior do pior. Para De Lorenzo, nada surpreendente. Faz parte da defesa do Estado, segundo ele. Pena que se trata de uma violação dos direitos fundamentais da pessoa, além de ser uma arma de possível chantagem. Assim, o parlamento, com uma comissão especial, decreta o fim da operação de catalogação e que tudo o que foi coletado seja descartado. Com o tempo, descobrirá que esses arquivos nunca foram totalmente destruídos. Muitos destes serão então levados como dote pelos sucessores de De Lorenzo ao colchoneiro, ao homem de Pistoia, Alice Ogherdi. Mas essa é outra história. De Lorenzo passou ileso pela tempestade dos dossiês, ainda contando com os apoios políticos de costume. Em outubro de 1962, ele passa da mesa do Serviço de Informações das Forças Armadas para o cargo de comandante-geral da Arma dos Carabineiros, um cargo de prestígio e responsabilidade. A Benemérita não é apenas uma força de ordem pública presente em todos os cantos do país, mas, no fundo, é uma divisão militar e organizada em 3 divisões baseadas territorialmente. E é precisamente De Lorenzo que dá um forte impulso militar à Arma dos Carabineiros, convencendo o novo chefe de Estado, Antônio Segni, a dar-lhe carta branca para uma modernização decidida da arma. Pelo menos ele chama isso de modernização. O que isso significa? Significa que a partir daquele momento, os carabineiros se equipam com uma divisão paraquedista, o batalhão Tuscania e uma brigada mecanizada inteira. A 11ª. Mas não é uma divisão do exército, é uma divisão de carabineiros, uma guarda pretoriana equipada com tanques Patton M40 e 8. Você consegue imaginar os carabineiros com tanques? Essa novidade é apresentada em Pompa Painha em 14 de junho de 1964 dias antes da queda do governo, durante um evento no aeroporto de Urbi. O presidente Segni está emocionado, quase comovido, e em posição de sentido enquanto saúda os comandantes dos tanques. A imprensa italiana está mais cética, já que os carabineiros sempre foram vistos como a Polícia Nacional do país. Um posto de carabineiros em cada centro habitado em toda a Itália. Um jornalista estrangeiro, por exemplo, faz uma pergunta a De Lorenzo que deveria fazer refletir. Ele pergunta: "Desculpe, general, mas os lavados e os carabineiros vão caçar ladrões com tanques de guerra a partir de agora?" O general não responde. Essa pergunta provocativa sugere que algo está mudando, ou que há um risco no horizonte. O problema é que muitos políticos querem ignorar o risco, mas o risco é real. De Lorenzo, nas semanas anteriores, aquele desfile alimentou a paranoia anticomunista de Segni. Ele começou a alertá-los sobre a existência de quintas colunas comunistas ou soviéticas. De um golpe do Partido Comunista Italiano que poderia tomar o poder de maneira violenta ou greves gerais dos sindicatos para paralisar o país. Em suma, basicamente, De Lorenzo assusta Segni. Faz ele acreditar que o único meio e a única ferramenta para se opor a um golpe de Estado comunista, ou pior ainda, apoiado por Tito em Belgrado, ou por Prussiolfo em Moscou, seria recorrer aos generais, mais precisamente a um general específico, ele. De Lorenzo não confia nem mesmo nos americanos. Ele não teve um bom relacionamento com Kennedy e não confia em Johnson. De Lorenzo. Ele propõe um novo plano e convoca os comandantes das 3 divisões de Carabinieri espalhadas pelo território. A Pastrengo com sede em Milão, a Podigora com sede em Roma, a Algaden com sede em Nápoles. Ele confia a esses comandantes a tarefa de elaborar o plano operacional de intervenção para mudar o destino do país.
Será chamado de plano solo simplesmente porque inclui apenas a arma dos carabineiros, nenhum outro militar deverá participar. Os primeiros planos batidos à máquina pelos assistentes principais dos 3 comandantes, incluindo Romolo Della Chiesa, irmão de Carlo Alberto Dalla Chiesa, prevêem a ocupação da RAI na via Teulá de Aru, a preservação das áreas vitais do país, a prisão de 700 pessoas denominadas enucleantes, que são consideradas perigosas para a ordem pública e que deverão ser transferidas de avião para uma base na Sardenha. Em 10 de maio de 1964, um mês antes do desfile e um mês e meio antes da queda do governo, De Lorenzo apresenta o rascunho do plano de cheques e o aceita. Após o desfile, tanto a 11ª Brigada Mecanizada quanto os carabineiros paraquedistas permanecem em Roma, não são enviados de volta para seus quartéis de origem. A desculpa é que, por uma razão logística, ainda é necessário ajustar alguns detalhes da organização da arma após o tratamento do óleo. Na verdade, muitas dessas unidades são mantidas em Roma, caso a iminente crise do governo não leve a nada de bom. Após a queda do governo Moro, Segni reage de maneira decisiva, tomando medidas drásticas que podem ter ido longe demais. Seu primeiro objetivo é arquivar imediatamente o que se tornou conhecido como o primeiro episódio de centro-esquerda na Itália. Ele quer mover o eixo executivo para a direita? Em essência, ele quer dar a tarefa ao presidente do Senado, Cesare Merzagora, para que ele possa formar um governo de técnicos. Agradável. Tanto a parte mais conservadora da democracia cristã quanto a Confindústria e os militares, Aldo Moro percebe o risco, diz que o que está em jogo é algo muito grande. A democracia na Itália é jovem e frágil. O país, apenas 4 anos antes, reagiu de maneira enérgica à tentativa de Tambroni de lançar um governo deslocado para a direita. Houve revoltas nas ruas, houve mortes. Não podemos nos entregar ao risco de uma guerra civil ou a uma ditadura militar. Quando Segni, durante as consultas, se faz presente no Quirinale, na companhia de De Lorenzo, então aquele tinir de Siamoli não é mais um fantasma. É algo presente ao sopro do chefe de Estado. É algo alarmante. Por esse motivo, Nero consegue convencer rapidamente o secretário socialista Nenni a criar um novo executivo, sempre de centro-esquerda. Bloqueia as aspirações de Merzagora, bloqueia os projetos golpistas de Lorenzo e dá um desgosto a Segni, cuja saúde já está minada pelos produtos do acidente vascular cerebral. Segni não reage bem. No início de agosto, ele está inquieto. O parlamento tcheco acusa abertamente de ter se rendido a Moro, na prática de ser um fraco. Para Zagora, ele se esgotou, não quer mais saber. De Lorenzo desativou o plano de ouro e mandou seus homens de volta aos quartéis. E aos comandantes da divisão dos carabineiros, ele basicamente disse que a emergência, ou melhor, a ameaça, não se concretizou. Então tudo está em casa. Até mesmo Randolfo Pacciardi, outro líder partidário, não quer saber. Segni fica com apenas uma carta na mão para pressionar a Mori. É uma carta psicológica. É uma carta feita de contínuas provocações. Em 6 de agosto, Moro mantém a confiança da Câmara. Depois a mantém no Senado e pode lançar seu segundo governo. Segni, no entanto, não está absolutamente satisfeito. Quer principalmente que a imprensa, especialmente a socialista, comece por Lavante. Peça desculpas a ele, por quê? Por quê? Lavante o acusou com manchetes de página inteira de conduta institucional inadequada. Nenni, no entanto, não quer saber. Pedir desculpas com SEGN. E Moro nunca pretende nem mesmo abordar a questão. E Segni, bem. Segni também se encontra sozinho, cada vez mais irritado e cada vez mais determinado a confrontar Moro. No dia 7 de agosto, voltamos à tarde do dia 7 de agosto, reunião com Moro e com Saragati, ministro das Relações Exteriores. Segni decide jogar a carta mais pesada. Damas. Há candidaturas em jogo, candidaturas diplomáticas. O cargo mais pesado é o de embaixador em Moscou. Uma posição para a qual o favorito de Segni foi excluído, ou seja, seu conselheiro Federico Sensi. Enquanto no baralho está o nome de Giovanni Saragati, o filho do ministro das Relações Exteriores. Usando essa carta, Segni declara guerra a Saragati. Começa a dizer-lhe, eu respeito a República, não me aproveito da República, eu. Na prática, Segni quer acusar seu adversário, o nepotismo, de ter usado o cargo na Farnesina para promover a carreira do filho. Saragata não aguenta mais. Fica irritado. Não quer mais sofrer
e revela o que manteve dentro de si por muito tempo. Ele rebate: você respeitaria a República e os perigos que nos fez correr na crise do governo. Governo, suas tramas com os carabineiros, o que são? Segni, ele não se controla mais. Começa a tremer primeiro uma mão e depois as duas. Começa a alterar o tom da voz. Grita. Os atendentes e os valetes das outras salas também ouvem. Ele se sente ofendido até que, depois de pronunciar aquelas palavras, como você ousa? Chroma lictus o atinge. Presidente socorrido às pressas e recebe cuidados de emergência. Eles injetam anticoagulantes em Tubano, tentando estabilizar suas condições. No entanto, Segni não consegue mais falar. Não se move, parece um vegetal. Moro, depois de chamar a emergência, se tranca em seu escritório e desabafa com seu secretário. Gersoni diz que nunca esperaria uma cena dessas. Saragat vai informar o Conselho de Ministros. Depois se tranca no escritório e desmaia, exausto pela tensão. Foram produzidos comunicados de imprensa, tentando minimizar, dizendo que o presidente teve um mal-estar e, por um certo período, não está mais em condições de exercer suas funções. Merz agora é chamado de volta de Barcelona, porque deve assumir o cargo interinamente devido à emergência prevista pela Constituição. O próprio De Lorenzo, que está em Fiume, para passar as águas em férias termais, retorna urgentemente a Roma. Pare quase irônico que, enquanto a tragédia se desenrolava no Quirinale, a redação da DAT já havia decidido publicar um editorial no dia seguinte. Para pedir desculpas a Segni e reduzir as acusações feitas anteriormente, Segni, no entanto, nunca conseguirá se satisfazer. Ele nunca se recuperará daquele derrame. Em 16 de agosto, 9 dias depois, um padre lhe dá a extrema unção. Teme-se que ele possa morrer a qualquer instante. Com calma, a sua situação médica se estabilizará. Mas em dezembro, assinando com a mão esquerda, pois a mão direita já está paralisada, Segni será forçado a renunciar. Morrerá em 1972. Será sucedido, não sem surpresas, e com uma boa dose de ironia do destino, justamente por Saragat, que conseguirá vencer a concorrência de Leone e Fanfari. Este último patrocinado pelos militares, e por Cefis, o grande comissário da N. Também já falamos dele. Quanto ao general De Lorenzo, ele também abandonará a arma logo depois, mas apenas para iniciar uma longa luta à distância com seu velho inimigo do exército, o general Giuseppe Aroia. Entre cursos de audácia, comissões para novos armamentos da organização do Seafaring Siege, alguns episódios obscuros, como o suposto suicídio do coronel Roca, episódios de uma longa guerra que pontuam as altas patentes do exército e dos serviços. A descobrir o que realmente aconteceu e o que a Itália realmente arriscou naqueles dias serão dois jornalistas, Scalfari e Giannuzzi, ambos posteriormente levados a julgamento e condenados por difamação contra as Forças Armadas. A carreira militar de De Lorenzo, no entanto, terminará de maneira ignóbil, com uma destituição, para então iniciar um breve período parlamentar até sua morte, ocorrida em 1973. Hoje, o nome de Giovanni De Lorenzo permanece envolto na figura do golpista, do homem que aproveitou seus amplos conhecimentos políticos, não apenas para suas ambições de poder, e arriscando arrastar toda a Itália para uma ditadura sombria, escura e brutal. Felizmente, as coisas foram diferentes, graças a homens como Moro, Leni e outros como eles. Eles souberam encontrar a solução certa para eliminar o risco, para devolver ao país um vislumbre de democracia. Felizmente. Mas às vezes é apenas uma questão de detalhes, dentro do grande circo da história, para fazer a diferença entre um desenvolvimento democrático e uma virada autoritária. Obrigado a todos.